Olá, eu sou Michele Vorner. Antes de iniciarmos o programa de hoje, queremos compartilhar um momento muito especial. Nossa âncora Andréia Conde estará ausente por alguns dias, vivendo uma das fases mais lindas da vida, a chegada do seu bebê. Desejamos muita saúde, felicidades e bênçãos para Andréia e toda a sua família nesse momento tão especial. Em breve ela estará de volta conosco. E começamos falando da visita da Neguinha do Quai na feira de Porto Alegre do Norte. Nossa equipe acompanhou tudo de perto, confira na reportagem. Fala, meu povo, olha com quem eu estou aqui no Porto Alegre do Norte, com o prefeito, né? E ele vai falar um pouquinho da história dessa feira, gente. Então, a nossa feira aqui em Porto Alegre do Norte, ela teve um período que foi paralisada na época da pandemia. Nós fazíamos ela em outro local e aí com a pandemia parou. E agora resolvemos retomar ela, começamos a incentivar, motivar a Secretaria de Agricultura, trabalhando aí para trazer produtores para vender, motivando o pessoal a plantar, a tentar ampliar as coisas para vender na feira, né? E o pessoal aqui também, que vem participar, vender alguma coisa aqui, às vezes que não é do meio rural, mas vem contribuir, vem vender também, né? E aí nós estamos sempre promovendo, sempre tem um showzinho, uma música ao vivo aqui, tem um sorteio, faz sorteio para quê? Para motivar as pessoas a vir comprar e motivar as pessoas a vir vender, aos produtores incentivar eles a plantar, porque vai ter lugar para vender. Alegria, né? De receber a gente. Ó, o senhor tá de parabéns. Você cuida bem da sua cidade. Porque, meu Deus do céu, viu? Não, com certeza. Nós trabalhamos para isso. Que feira maravilhosa, né? Maravilhosa. Sempre eu vendo, tudo que eu trago eu vendo. É, tudo isso aqui só vende? Tudo lá de cá, tudo lá da roça. Que meu esposo planta, ele colhe, eu ajudo ele e nós traz pra vender. Deixa eu procurar só. Quanto tempo a senhora já faz a feira de Porto Alegre? Já tá com 4 vezes. 4 vezes? Cada vez? É, porque eu mesmo estava trazendo, porque eu fiz 2 cirurgias, fui prótese no joelho. Então que eu tô sentada que eu não posso ficar em pé, né? Ah, não pode? É, mas quem trazia as coisas pra vender aqui é meu irmão, aquele lá da barraca de camisa vermelha. Gente, que mulher é essa, né? Ela diz que quase nem anda. Olha o tanto de trem que essa mulher produz. Isso. Ainda tem mais para trazer, só porque nós tá devagar trazendo para conhecer a feira, conhecer tudo, para depois a gente começar a trazer mais. Cida, que mulher é essa, hein, Cida? Pois é, tá de parabéns, não tá? A senhora produz na casa da senhora mesmo, a senhora mora na roça? Eu moro na roça. É? E as 2 pernas tem próteses. Aqui vai fazer vai fazer um ano e essa aqui vai fazer 2. Meu Deus, né? Só que eu não posso ficar em pé. E o que a senhora acha da feirinha? Mudou? Tá mudando? Uai, pra mim, eu tô achando muito bom. Muito bom mesmo, porque tudo vendo, né? E graças a Deus, o que eu não vendo assim pra mim levar pra casa, eu vendo pros vizinhos pra eu vender. Eu já vi você na internet, no YouTube lá na Confresa. Ah, é? Então é ela mesmo, gente. Que história Eu maravilhosa. sempre assisto você. Que trem que essa mulher produz aqui, né, Cida? Eu trago frango, né? Queijo mesmo já acabou tudo. Aí, tá vendo? E é um exemplo, gente, pra muitas pessoas que choram de barriga cheia, né? E eu não tô aposentada, eu trabalho, meu esposo planta e aí eu ajudo ele. Aí, tá vendo? Eu ajudo ele a pegar quiabo, devagarzinho eu vou segurando os pés de quiabo e vou ajudando ele. É um prazerzão falar com a senhora. Amém. Parabéns. Deus abençoe vocês também. Deus abençoe vocês tudo. Obrigada. Amém. Obrigado a vocês também. Tô fazendo a feira aqui. Também? E você não me fala nada? Não, eu não lembrei. Hoje você tá vindo? É, hoje que eu vim, depois que eu vim aqui. Vem pra cá. Meu Deus do céu. Ó, lá da Confresa lá, ó, da Confresa lá, ó, minha amiga. Andréia, fala oi, ó. Oi, pessoal. Gente, é lá da Confresa lá, ó. Minha amiga, minha parceira de feira, tudo, minha irmã, tá aqui, ó. Agora, vamos acompanhar uma entrevista especial com um dos pioneiros de Porto Alegre do Norte, contando detalhes dos 40 anos de história do município. Olá, gente. Estamos aqui hoje com o nosso
querido José Marival, um dos pioneiros de Porto Alegre do Norte, para estar contando pra gente um pouquinho da história de Porto Alegre e dele também, né? E aí, como você está? Tudo bem? Cida, boa noite, tudo bem? Estou feliz de receber vocês aqui com esse intuito de contar um pouco da história desses 40 anos de Porto Alegre do Norte. Hoje estamos aqui, né, com o senhor para saber mais como que constituiu essa cidade maravilhosa. Sei que o senhor fez parte da história daqui. O senhor pode contar um pouquinho pra gente? Sim, com muito prazer. É interessante a gente lembrar o passado porque a gente não vive sem história, né? Tudo aconteceu, Cida, quando em 83, meu saudoso cunhado Valmir Fernando Fortes foi convidado para vir para cá para trabalhar no município de Luciara, que aqui pertencia. E quando chegou aqui, minha irmã veio, recém-casado, e eles colocaram que eu tinha experiência em emancipação de municípios. Eu tinha em 79 participado da emancipação de Canarana, Água Boa e Nova Chavantina. Por que eu participei? Porque eu era funcionário do então saudoso também deputado Ricardo Correia. Então eu tinha experiência na emancipação. E o meu cunhado falou, olha, meu cunhado lá de Barra, irmão da Marisa, já sabe muito de emancipação. Aí foi um grupo de pessoas daqui, me lembro, de Milson, João Paulo, o senhor Antenor, o Lenaí da farmácia, que tinha o seu saudoso Valdivino Mecânico, e foram em comissão de 7 pessoas, Sargento Lúcio, foram lá em Barra do Garça me visitar, me convidar, por que você não vai para lá, você vai ajudar nós a emancipar Porto Alegre, a luta lá tá difícil, e você tá novo. E eu falei, olha, vou ver, vou começar com tava recém-casado também, né, casei em 82, e consultei as bases, consultei os amigos, governo de Mato Grosso, que era amigos, Vilmar Pérez tinha assumido o governo até então, e eles me mandaram para cá com uma missão, além de vir ajudar a emancipar, eu tinha uma missão de combater a prelazia. E eu vim como jornalista e ajudei a emancipação, participei do processo ativamente. Eu mudei para cá no final de 84, fiquei 84, 85, até 86, 13 de maio, quando emancipou, o governador assinou o documento, emancipou, virou município. Aí de lá para cá, temos outra história, né? Virou município, primeiro prefeito, eu me candidatei a prefeito aqui, não foi fácil, porque nós éramos 7 candidatos a prefeito. E naquele tempo aconteceu um fenômeno da política que hoje não existe mais. Chamava-se política onde um partido podia lançar até 3 candidatos. Um partido só. Hoje não, cada partido lança só um. Aí desses 3 de cada partido, o mais votado pegava os votos dos 2 menos votados e somava para ele. E nós éramos o saudoso Raimundo Rodier e Lourenço Lúcio, do PFL. E eu, mais novo, ele tinha apenas 23 anos. E tinha o PDT do Célio Pinheiro, tinha o PTB do Donato de Freitas, o MDB do Cascão, Boca Rica. Enfim, nós éramos 7 candidatos. O que aconteceu? Eu fui com a sublegenda, né, que falava sublegenda, eu fiquei em segundo lugar, perdi a eleição. Em 87, retornei para Barra do Garça e em 93 voltei para cá novamente, onde estou até hoje, né? Desde a época da emancipação, Cida, eu já vim para cá com um jornal. Esse jornal atendia os interesses do governo do estado de Mato Grosso, do Exército, porque tinha uma briga contra a prelazia, né? Briga política, religiosa. E depois, com o andar da carruagem, eu descobri que, embora tinha invasão de terras, motivado pela igreja, apoiado, e a gente começou a lutar. Mesmo um prefeito só de 2 anos, que foi o mandato do primeiro prefeito, nós continuávamos... Qual era o nome do prefeito? Era o Cascão, apelido de Cascão, né? Alexandre Rodolfo Inácio. Algo assim, mas era Cascão o apelido dele. Depois, mandato de 2 anos, depois Pedro Fernando sucedeu, aí veio Luiz Bangues, Zé Viana, Tarzan, enfim, até quando chegou agora, né? Mas a história mesmo de Porto Alegre foi porque ninguém quer perder nada. Para criar o município de Porto Alegre do Norte, era preciso desmembrar de Luciara. E Luciara não aceitava, que ia perder território. Aí tínhamos que fazer acordo, pegar um avião, me lembro que eu contratei um avião. Naquela época tinha um trocado, né? Tinha uns políticos que me financiavam. Peguei esse avião com João Paulo, saudoso João Grande, fomos para Cuiabá para fazer um acordo com Luciara. Luciara abria mão de Porto Alegre, mas queria uma fatia que ligasse até o São José do Xingu, que era a região rica. E assim foi feito. Fomos para Cuiabá, Bozai passou um rádio e falou, olha, vocês têm que estar aqui até o dia 27 de abril, que dia 13 de maio o governador vai entregar o governo para o Vilmar Pérez, tem que ser a emancipação. Se vocês não fizerem acordo, vão tirar Porto Alegre e não emancipa. Pegamos esse avião e fretamos para lá. Chegamos lá 3 horas da tarde, 4 horas nós estávamos na Assembleia. Se for na Assembleia hoje tem uma ata lá assinada por mim, João Paulo, João Grande, Cascão e o saudoso Litão também, que era o prefeito de Luciara. Isso há 40 anos atrás. 40 anos atrás, em abril de 86. Quando foi em 13 de maio o governador sancionou a lei 5.010, sancionou essa lei e nós fomos já para a parte política, aí preparar partidos para ser candidatos, né? O que acontecia naquela época? Alguém vinha, tomava uma área bem grande e requeria do Estado aquela área. E requeriam grandes terras e documentavam. O que aconteceu? Com a questão da vinda da igreja, eles queriam assentar famílias. Seria a famigerada reforma agrária. E naquela época, o que a gente falava? A gente falava o seguinte, Porto Alegre vai viver um atraso, porque com invasão de terra, fazendeiro não vai investir. Pelas invasões que eram
era promovida pela igreja, diga-se de passagem, Dom Pedro Casadaglia, invadiu-se muita terra. E isso gerou violência, mortes violentas, pistoleiros, mulheres apanhando, polícia, matando poceiro, batendo em mulheres grávidas, enfim, era o caos que estava formado aqui. Uma das razões pelo que o Exército também me recomendou a minha vinda para fazer comunicação, para ver se amenizava a coisa. Mas aí, Cida, vem uma grande informação que muita gente não sabe. Se não fosse a vinda de Dom Pedro para São Pedro do Araguaia, qual os objetivos eu não conheço até hoje, mas talvez não existia Porto Alegre hoje, não existia Vila Rica, não existia praticamente nada, Xingu. Graças à invasão que ele promoveu, com o objetivo de fazer com que as famílias tivessem um pedaço de terra e não um latifúndio de poucos fazendeiros, hoje está uma cidade pronta, Canabrava pronta. Canabrava foi palco de violência. Eu cheguei lá, achei pistoleiro morto e outro amarrado para ser morto no outro dia. E era vice-versa, a polícia batia em poceiro matava a polícia e era o crime andava solto, né? Mas graças a Dom Pedro, hoje existe Porto Alegre, Canabrava, Vila Rica, Compresa, enfim, acabou com a briga, a região desenvolveu, pessoas que eram pobres, hoje estão ricas, muitos deles vieram para cá em busca dessa terra, de uma invasão, muitos invadiram terra, muitos ganharam uma posse do INCRA posteriormente, ganharam gado com a ajuda do governo, mas graças a Dom Pedro, que infelizmente faleceu, mas deixou esse legado que eu acho que é incontestável. É super interessante, né? O Jornal Regional está proporcionando essa entrevista, porque são histórias que a gente não sabe e que a gente fica até impactado, né? Porque parece cenas de filme. Você ficar imaginando, é o senhor falando e eu estou imaginando uma cena de filme e que foi passado aqui, onde a gente reside, né? Na nossa região. Jornal Regional, quero aqui te agradecer pela a entrevista, foi maravilhosa. Ele deu pra gente entender um pouco o que foi a história de Porto Alegre, o que é Porto Alegre hoje e dizer que você está de parabéns por ter contribuído tanto, né? E a gente está sempre à disposição do que precisar. E é isso, muito obrigada. Violência contra a mulher é um assunto sério que precisa ser debatido. A advogada doutora Jéssica Vilela traz importantes esclarecimentos sobre o tema. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a violência doméstica, que vai muito além da agressão física. E para isso recebemos hoje a doutora Jéssica Vilela. Doutora Jéssica, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite, tá? Para poder participar dessa entrevista com a pauta tão relevante, tão importante para a população e principalmente por... Olá, eu que agradeço a oportunidade de abrir esse espaço tão importante para que a gente conscientize as mulheres e toda a sociedade a respeito de um tema tão relevante. Doutora Jéssica, muitas pessoas ainda associam violência doméstica apenas à agressão física. O que caracteriza esse tipo de violência? Então, a violência doméstica ela vai muito além do que um tapa, do que um empurrão, do que uma agressão propriamente física. Ela é considerada toda ação ou omissão em decorrência do gênero que possa gerar sofrimento físico, sofrimento emocional, psicológico, dano financeiro. Todos esses sofrimentos causados à mulher pode ser considerado uma violência doméstica enquadrada na Lei Maria da Penha. E só para complementar, você pode explicar melhor esses outros tipos de violência que também não deixam marcas visíveis? Sim, a violência física, como você falou, já deixa uma marca visível, você sabe que a pessoa sofreu agressão, só que vai uma mais silenciosa e talvez até mais perigosa. A violência emocional, que consiste em humilhar a mulher, em diminuir, inferiorizar, causa ansiedade, causa medo. E nós sabemos hoje que doenças psicológicas, doenças emocionais, elas ainda são tabu, ainda mais quando elas são sofridas dentro de casa. Existe a violência moral, que também é um tipo de violência emocional, que se consiste em xingar, em causar dano à reputação, em falar, em humilhar, em mostrar para a sociedade xingamentos que afetem a honra da mulher ou inverdades que afetam a honra da mulher. Tem uma que é muito comum, que é a violência patrimonial. Consiste no marido, no companheiro que não deixa a mulher trabalhar para que ela se torne dependente financeiramente dele, ou, na maioria dos casos, a mulher que trabalha fora, tem o seu próprio dinheiro, mas não tem autonomia sobre ele. O homem, ele exerce total... O homem tem total controle sobre as finanças. Não deixa a mulher usar o dinheiro como ela quer, não deixa a mulher comprar as coisas essenciais ou próprios bens. Talvez uma mulher já tenha os bens e o homem quer manter esse controle dos bens.
Nós temos vários casos, inclusive, de pessoas relevantes na internet, que são mulheres que têm um certo conhecimento, mas ainda assim acabam sendo vítimas desse tipo de violência patrimonial, porque elas pensam, né, nossa, é meu esposo, é meu marido, acabam se sentindo culpadas em questionar e muitas vezes podem estar sendo lesadas. E também, outro tipo de violência silenciosa que só acontece ali dentro do lar é a violência sexual. Muitas mulheres são obrigadas a ter relações sexuais dentro do casamento sem consentimento. Esse tipo de agressão também é amparado pela Lei Maria da Penha. Então é isso, mulheres. A violência doméstica vai muito além da agressão física. Doutora, quais são os sinais que a mulher pode estar sofrendo esse tipo de violência? Infelizmente, como essas violências que nós citamos agora, são violências silenciosas, que muitas vezes socialmente você não consegue perceber. Mas as pessoas mais próximas, familiares, pessoas do trabalho, conseguem observar que há um afastamento da mulher do seu ciclo comum. Uma das principais características do agressor é afastar a vítima das pessoas das quais ela confia, justamente para que impedir que haja essa conversa, que haja esse alerta ou que haja essa percepção do que a vítima esteja sofrendo a violência doméstica. Então, o isolamento da família, o isolamento dos amigos, baixa autoestima, ansiedade, mas a mulher tem que ter coragem, tem que se sentir confiante, um ambiente seguro para que ela possa relatar que está sofrendo esse tipo de violência. Muito importante, né? Estamos alertando as mulheres em relação a essa... Quais são os direitos dessas mulheres e como elas podem estar buscando ajuda? Mulheres em situação de violência doméstica, elas têm uma série de direitos e de leis que foram feitas para protegê-las. Infelizmente, a gente vê uma alta muito expressiva dos casos de feminicídio, a gente vê uma alta muito expressiva dos casos de violência doméstica. E a gente sabe que na grande maioria das vezes o feminicídio ele não acontece do dia para a noite, não ocorre uma morte do dia para a noite. São vários sinais que às vezes são ignorados, às vezes não pela mulher, muitas têm medida protetiva e ainda assim o agressor consegue cometer esse tipo de barbaridade, mas apesar de ter leis que protegem, ainda assim existe essa grande falha. A Lei Maria da Penha, ela foi instituída justamente com esse intuito de proteger as mulheres. Nela a gente consegue ter o afastamento do agressor do lar. Se a mulher está sofrendo uma agressão doméstica, ela pode solicitar a medida protetiva que vai consistir em retirar o agressor do lar ou, em alguns casos, proibir o agressor de estar determinados metros da vítima. Isso tudo para poder proteger a mulher. Também existem outros tipos de leis. Infelizmente, numa cidade como a nossa não tem, mas existem abrigos apropriados para esse tipo de circunstâncias, abrigos destinados justamente para a mulher que está em situação de vulnerabilidade, de violência doméstica, poder ter um lugar para recomeçar, ter um lugar para se afastar do lar. Também existe lei que a mulher consegue manter o vínculo empregatício por até 6 meses quando ela sofre esse tipo de agressão. Determinado judicialmente, ela pode se afastar 6 meses sem perder o vínculo para que ela possa retornar ao seu trabalho depois de já ter resolvido a situação ou se sentir mais segura fisicamente e principalmente emocionalmente. Mulher, você não está sozinha. Existe uma rede de apoio para te ajudar a sair desse ciclo de violência. Por mais que você tenha medo, tenha insegurança, fale, a sua voz vai ser ouvida. Que é Karen Cavalcante, direto para o Jornal Regional. E agora vamos falar sobre saúde, alimentação e qualidade de vida. A nutricionista Simone Kunz esclarece dúvidas sobre emagrecimento, hipertrofia, alimentação saudável e os cuidados com as famosas canetas para emagrecimento. Simone, se apresenta pra gente e fala um pouquinho sobre a importância da nutrição na saúde e qualidade da vida das pessoas. Então, eu sou nutricionista clínica esportiva, eu já tenho uma formação de 15 anos e o que eu consigo ver hoje é que a nutrição ela influencia diretamente a nossa vida em todos os ângulos, desde a nossa imunidade, desde a nossa saúde mental, que hoje em dia está muito em alta, desde a questão de saúdes crônicas, desde a atuação, por exemplo, para a prevenção de câncer. Então,
a nutrição, a alimentação, ela está envolvida em todos os âmbitos da nossa vida, desde o nascimento, lá da concepção da gestação até o nosso envelhecimento. As chamadas canetas para emagrecimento, elas viraram hit, Ozempic, Mounjaro nas redes sociais. Em quais casos elas realmente são indicadas e quais cuidados que as pessoas precisam ter? Então, tá muito em alta hoje e as pessoas estão usando muito sem moderação, sem consciência, na verdade. Elas são realmente indicadas em caso de obesidade mais grave, a partir de obesidade grau 1, grau 2, então quando você precisa perder no mínimo 10, 15 quilos, e no caso principalmente de diabetes também, que foi o verdadeiro motivo pelo qual elas foram criadas. Qual que é o risco real que ela traz pra gente? Se você perder muito peso, muito rápido, por exemplo, eu vou perder 10 quilos e eu não tiver um acompanhamento para entender o que eu perdi dentro desses 10 quilos, eu perdi realmente 10 quilos de gordura ou eu tive uma boa perda de massa muscular. E eu não fiz o acompanhamento com a reeducação alimentar, ou seja, aquela mudança de consciência, quando eu parar de usar, e a pessoa vai parar de usar porque ela não vai manter isso por muito tempo, ela vai muito provavelmente receber todo esse peso de volta, mas aquele músculo perdido, ele continua perdido. Se você perdeu 10 quilos de balança, é muito provável que você readquira 10 quilos de gordura depois, então você sai ainda no prejuízo, mesmo que você volte àquele peso inicial, você volta com mais gordura do que você tinha antes. Fora os riscos que ele traz também de deficiências nutricionais, porque as pessoas simplesmente deixam de comer, elas não têm um treino adequado, então elas têm essa perda muscular muito acentuada. Existem já casos relacionados de sarcopenia, que é a deficiência de massa muscular. Fora as pessoas que estão usando para perder lá seus 2, 3 quilinhos e não fazem ideia o quanto ela mexe na parte hormonal e mental também. Então acaba trazendo diversos prejuízos se não usar com consciência. Falando sobre alimentação, existe uma ideia muito de que comer saudável é caro. Dá para manter uma alimentação equilibrada sem gastar tanto? Dá, porque a nossa alimentação equilibrada ela é comida do dia a dia. Carne, arroz, feijão, verduras, ovos. Você não tem que ir para a prateleira do mercado e procurar alimentos fits, alimentos diets, que esses costumam ser os caros, justamente os industrializados. Ou gastar horrores, por exemplo, com suplementação. A carne, os ovos, o frango. Aqui no Mato Grosso a gente tem muito peixe do rio, que é um peixe extremamente saudável, então a gente tem um acesso mais fácil a esse tipo de alimentação e que ela é mais barata. Então não existe uma necessidade de você gastar dinheiro comprando um produto que tem mais proteína, que hoje virou moda, até vinho tem mais proteína, né? Não, você não precisa. Se você fizer uma alimentação bem básica, um clichêzão, café da manhã, pão com ovo, uma fruta e teu café preto, almoço, carne de panela, arroz, feijão e 2 tipos de legumes e verduras, você já tem uma alimentação completa para o teu dia. De tarde, um pão com ovo, por exemplo, de novo, ou um cuscuz com carne, se a pessoa gosta também, excelente. De noite você volta para aquela comida igual do teu almoço. Isso não é caro, isso é o básico e é justamente o básico que funciona. Agora, se você acha que você precisa de um presunto com mais proteína, sei lá se isso existe, mas enfim, né? Tem que ter whey. Não, não tem. A gente precisa manter só aquele nosso do dia a dia. Notícia boa? Com certeza. A alimentação ela pode ajudar no controle de doenças como diabetes, pressão alta, ansiedade? Como que isso funciona na prática? Isso é uma verdade? É uma verdade e funciona muito. O que eu mais acompanho dentro da saúde pública é diabetes, hipertensão e ansiedade. Na diabetes, você vai trabalhar a alimentação para o controle da glicemia, ou seja, do açúcar no sangue. É uma doença onde você controla, por exemplo, o consumo de carboidratos. Já na hipertensão, você vai controlar o consumo do sódio, vai trabalhar a retenção de líquidos daquela pessoa. Normalmente são pessoas que bebem pouco, todos eles costumam ser sedentários também. Então são todas as coisas que a gente trabalha dentro do acompanhamento e através da alimentação. Já a ansiedade, você tem alimentos que vão potencializar os teus picos de ansiedade e você tem alimentos que podem te acalmar.
Um exemplo do que potencializa muito: café, refrigerante e o excesso do doce. Aquela pessoa que tem o hábito de todo dia comer um sonho, um pedaço de bolo, né? Que busca muito aquele açúcar concentrado. Essa pessoa vai ter mais crises de ansiedade do que aquela pessoa que volta a alimentação dela para frutas, verduras, mais proteína. Outro caso que aumenta muito a nossa ansiedade, as pessoas não fazem ideia, é a água. Pessoas que bebem pouca água costumam ter muita vontade de doce e muita crise de ansiedade. Aí elas julgam que a ansiedade deu a vontade do doce. Mas o que você costuma fazer quando você come um doce em seguida? Você não bebe água? Então é um gatilho mental que o teu corpo traz para dizer assim: bebe água, vai lá e come o doce. Em vez de ele falar para você beber água, não, ele mentaliza o doce e você acaba tendo aquela compulsão para depois você beber o gole d'água. Então, se você fizesse ao contrário, você controlaria a ansiedade, ou pelo menos diminuiria ela, e consequentemente conseguiria diminuir o consumo do doce. Bom, e para quem quer começar a cuidar melhor da alimentação, mas acha que está muito difícil, muita dificuldade, muito caro, qual seria o primeiro passo e o mais importante? Não buscar a perfeição. Porque se você quer começar fazendo tudo perfeito, desde o café da manhã àquela janta, e você falhar por um acaso na janta, ou você for convidado para um jantar e você vai sair daquele planejado, você já se frustra. Então, não buscar a perfeição, tentar fazer um passo por vez. Por exemplo, aumentar a água. A maior falha nossa ainda é a falta de água. Então, comece tomando mais água. É 45 ml por quilo de peso. Então, se eu começo fazendo esse aumento, eu já começo a me sentir melhor. Se eu me sinto melhor, eu começo a incluir mais frutas, mais verduras. Eu não tenho que ir no mercado e fazer aquele rancho grande que na metade das coisas vai estragar, porque você ainda não entendeu como usar. Então, você começa comprando 2 ou 3 frutas para semana, você inclui 1 ou 2 vegetais a mais se você não estava tendo, e assim você começa devagarzinho. Tenta diminuir o fast food, né? O hambúrguer, o pastel, o lanche, enfim, aquele hábito que tem de às vezes comprar 2, 3 vezes na semana. Devagarzinho, um passo por vez. Eu sempre gosto de dizer: essa semana você vai fazer só o café da manhã certo. Semana que vem você vai tentar se esforçar para fazer o café da manhã e o almoço. Os outros, se der certo, bem, se não deu, ok. Terceira semana, lanche da tarde. Quarta semana, você entra com as 4 refeições. E aí você conseguiu fechar 30 dias de um ciclo de mudanças que às vezes você nem percebeu, mas você já fez toda a mudança necessária. E a gente precisa, no mínimo, esses 30 dias para começar a tirar o velho e colocar o novo hábito no lugar. Simone, foi um prazer. Muito obrigada por nos receber aqui, nos informar tão claramente. E Michele Wochner, para o Jornal Regional. E em homenagem ao Dia das Mães, você acompanha agora a emocionante história da mãe Daiane. Tem café? Tem café? Tem. Bom dia! Trouxe o pão. Oi, tudo bom? Prazer, André. Tudo bom? Tudo bom. Oi, tudo bom com vocês? Vocês são tímidos? É um pouquinho. Agora ia se solta aí. É? Não deixa ninguém conversar. Você não é tímida, não? Ah, então tá bom, então. Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Daiane, onde nós vamos fazer uma matéria especial do Dia das Mães, né? Maio é comemorado o Dia das Mães, então é o mês também das mães. E ela vai representar todas as mães de Confresa e toda a região do Araguaia. Daiane, eu vi que você viralizou no Instagram, você tem 21 mil seguidores, né? Como é que aconteceu isso? Aí eu sempre postei muitos vídeos no Facebook. Aí eu resolvi começar a postar no Instagram, que os outros falaram assim: não, vai no Instagram, que lá ganha muitas curtidas e tudo. Então foi aí que eu postei lá e o povo gostou, né? Da minha rotina com as crianças. Eu estava com 8 crianças na época. Agora eu tô só com 5, que 3 era da minha prima e aí ela conseguiu pegar eles de volta. Então aí o povo foi gostando. Você dava de 8 crianças? 8. Então você gosta bastante de criança, né? Isso é importante, né? É verdade. E aí o povo foi gostando, eu fui postando dia a dia, eles mesmos, nossa rotina, e o povo foi gostando e foram curtindo. Aí cada vídeo que eu postava com eles era mais um vídeo viralizado. E mais seguidores. E aquela questão lá do doce, né? Que os sites publicaram, como é que foi? Desde que eu separei do pai das crianças, o meu filho ficava pedindo pra mim fazer, só que eu não tinha tempo. Quando a gente é mãe solo, a gente não tem aquele tempo de estar
fazendo tudo para as crianças, né? Tem que trabalhar também. Então ele sempre ficava pedindo e eu não conseguia, porque os outros falavam assim, é um doce fácil de fazer, é só queimar o açúcar. Mas não é, tem que ter o ponto. Se você chega no ponto que antes do ponto, aí fica mole. Se for passar do ponto, fica amargo. Então tem que ser o ponto exato. E aí um dia antes ele dormiu chorando com saudade do pai, que ele estava longe do pai, já tinha uns 3 meses. E aí no outro dia eu falei assim, eu vou tentar fazer. E de cara eu acertei. Então eu coloquei lá, fiz um salgado, coloquei o doce lá e esperei ele vir da escola, porque eles vinham da escola barato de fome. Na hora que ele passou, ele nem percebeu. Aí depois quando ele viu, ele se derreteu tudo, né? E de início era pra postar só no... Veio na memória dele, né? Muitas coisas, muitas lembranças, né? Era pra ter postado de início só nos stories. Aí como eu achei tão linda a emoção, porque criança é uma caixinha de emoção, né? E como a emoção dele foi tão linda que eu resolvi postar. E o povo gostou e foi curtindo, compartilhando. Então pra mim, assim, eu falei assim, gente, como que é, né, as coisas? Um vídeo simples, às vezes, equivale mais do que um vídeo que você trabalha por horas, né? É porque as pessoas gostam, né, de ver aquilo que realmente toca, né, que toca o coração, né? Então, teu trabalho tá fazendo a diferença, porque acho que você mostra a realidade, né, do dia a dia, né? Não é uma coisa que é muito enfeitado, né? E a internet tem muito disso hoje. Daiane, você como mãe, fala pra gente as dificuldades que você já enfrentou na vida. Eu achei que a maior dificuldade era estar num casamento que já não estava mais dando certo. Mas a maior dificuldade é o preconceito que as pessoas têm com você. Qual é a forma desse preconceito? Que nem eu estava morando na roça lá, você já não podia trabalhar em cozinha. Que eu sempre trabalhei em cozinha desde que eu casei com o pai das crianças. Então, eles já não aceitavam mulher solteira. Então, já era um negócio. E também... as pessoas, né, ficam falando assim, separou pra ficar solteira, pra farrear e tudo, sendo que eu nunca nem saí de casa, né? E tem muito essa questão também, né? Hoje em dia as pessoas se incomodam muito com a vida dos outros. Tem um filho, tem 2, tem 3, tem 4. Gente, cada um tem o tanto de filho que quiser, entendeu? Quem vai cuidar é a gente, quem vai dar amor é a gente, não é verdade? Tem muito isso, né? As pessoas hoje vê muito essa questão, né? Tem mães que têm um filho e não cuidam. É verdade. Né? E tem mães que têm mais de um e trata com amor, com carinho. Isso que é importante, né, Daiane? Não é? E aí, fala pra gente mais um pouquinho desse preconceito que você enfrentou. Não, o caso mais é esse mesmo, que as pessoas acham assim, falam assim, fez muito filho, esperou ter muito filho pra poder separar. Então, tipo assim, às vezes a gente tá em paz com a gente mesmo, é melhor do que estar no relacionamento falido, né? E isso está afetando até as crianças, o dia a dia das crianças, né? Então, todo mundo tá feliz, cada um no seu canto, ele tá feliz também, as crianças estão felizes, eu também, então tá tudo ok. Eu não ligo muito pro julgamento das pessoas, não. Sempre tem um julgamento, né? Fala assim, agora, né, vai ganhar a Bolsa Família, é fácil fazer muitos filhos, né? Então é assim que a gente vai levando. A gente tem que só ignorar, porque se a gente for bater boca com cada comentário... né? Ainda mais quando a gente tá na internet ali, a gente tá sujeito a tudo. Tem gente que vai comentar, fazer um comentário bom, mas tem gente que vai fazer um comentário ruim. E assim, as pessoas, elas são tão maldosas hoje em dia, que às vezes elas não entendem o impacto que um comentário daquele faz. É verdade. É que se você tá ali, você tá se prontificando a fazer um trabalho na internet, é porque você tem o objetivo de crescer. Todo mundo que trabalha com internet quer crescer, né? É porque precisa, às vezes é um financeiro, ou porque quer crescer pessoalmente, alguma coisa. Então assim, as pessoas, elas têm muita maldade. Hoje em dia, para trabalhar com internet, tem que ter uma cabeça muito boa. É verdade. Né, Daiane? Entendeu? Daiane, fala um pouquinho dos seus filhos, assim, como mãe, né? O que são os seus filhos para você hoje? Você vê. Meus filhos é o ar que eu respiro, é tudo para mim. Eu falo assim, se eu não tivesse eles, eu acho que não seria quem eu sou hoje, eu não teria a força que eu tenho, porque é por conta deles que tudo que eu tento ser cada dia melhor, né? Que ninguém é perfeito, então eu tento ser o melhor de mim, eu tento... É assim, a gente... Tudo, né? A vida. Quais são os seus planos para a internet? Já que você começou a fazer, igual você falou que você não esperava, né? Se tudo fosse acontecer hoje, você tem alguns planos? O que você pensa em fazer com a internet hoje? Eu acho que para todo mundo que tem seguidores relevantes, eu acho que é crescer na internet, fazer divulgações, né?
mais na área da maternidade, né? Essas coisas assim mais, né? Você quer mostrar o dia a dia, né? O dia a dia, meu também, né? Sem aprimorar mais, assim. Então você que não segue a Daiane, segue lá, né? Vamos deixar a barra do Instagram dela aqui embaixo pra vocês. E acompanhar o dia a dia dela, como mãe, como mulher. Então acompanha, né, Daiane? Sim. Daiane, muito obrigada por esse bate-papo, por essa entrevista. Você foi escolhida hoje especial pra gente fazer essa matéria do Dia das Mães, porque sua história é muito bonita. A gente vê o carinho que você tem com seus filhos, isso é muito importante, né? Hoje a gente vê muitas situações que tão assim, hoje o mundo tá tão cruel, né, com as crianças. E assim, quando a gente se depara com uma situação dessa, né, que a gente vê uma mãe que trata seus filhos bem, com amor, com carinho, que a gente tá aqui, a gente tá vendo as crianças, o carinho que as crianças têm com elas. Toda hora vem aqui, um abraça, vem aqui, cheira. Então assim, a gente tá sendo testemunha do carinho dessas crianças. Então, parabéns pela mãe que você é. Que Deus continue te abençoando, que você cresça mais e mais na internet, entendeu? Consiga alcançar seus objetivos junto com as suas crianças. E é isso aí, muito obrigada. Obrigada a você também, que você também cresça muito na internet, obrigada. Né? Todos nós merecemos. Um abraço. Parabéns, te abençoe. E agora nós vamos acompanhar Andréia Conde em uma viagem de cultura e tradição. Ela visita a aldeia Urubu Branco e nós vamos acompanhar. Olá! Hoje estamos aqui gravando para a segunda edição do Jornal Regional e estamos na aldeia Urubu Branco, onde viemos conhecer um trabalho muito bonito que é feito por mulheres. É isso aí, por mulheres. Que é o trabalho do projeto Força da Mulher, não é? Estamos aqui com a Ana Lu, onde ela vai mostrar pra gente e falar um pouco sobre esse projeto. Ana Lu, esse projeto existe há quanto tempo? Esse projeto, o pessoal da Sebrae trouxeram para nós foi ano passado. E esse ano, mês de fevereiro, a gente já se formamos como as mulheres empreendedorismo do povo Tapirapé, né? Então, já levaram 2 anos, mas agora já se formamos, né? A gente está levando o nosso trabalho, nós mesmos como empreendedora. Sozinha, a gente abrimos também a Instagram, né? Cada um para mostrar o trabalho, para vender. Para não acabar com o nosso projeto, a gente fez esse Instagram e levar nosso trabalho mostrando e vendendo. Ana Lu, você me falou que essas encomendas vão para outro município, não é isso? Sim, essa vai para Boa Vista. Um cliente comprou esse. E outros municípios também pedem, né? Bastante trabalho de vocês, né? Sim. Então, para vocês verem que é um trabalho que é muito bonito, dá muito trabalho, né? São confeccionados, né, à mão, todos, né? Então, assim, gente, é um trabalho incrível, incrível que essas mulheres fazem. E a gente vai mostrar mais aqui para vocês. Tem vários brincos, né, Ana Lu? Os brincos são as coisas mais lindas, viu, gente? Olha, perfeito, 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 perfeito. Eu tô usando, como é que chama isso aqui? Como é que é o nome que se dá? Colar do cocá. Colar do cocá, olha pra vocês verem. Olha, acompanhe mais o Tem material. grafismo. Olha aqui, do ó. nosso povo. Entendeu? Então, assim, é perfeito o trabalho dessas meninas, viu? Falei sobre essa grafismo que tá dentro desse material. É uma pintura do peixe pintado. Tá vendo? Parece um negocinho de peixe, dá pra perceber. Então, essa é um trabalho que minha prima fez, né? É muito trabalhado. E também temos trabalhos de redes aqui. Eu tô aqui com a Piri. Ela disse que essa rede aqui durou bastante tempo para ela fazer, né? Como vocês podem ver, é um material bem resistente e diferente, muito bonito, né, Piri? Fala pra gente aí quanto tempo que dura para fazer esse material. 2 meses. Meses? Olha, gente, esse material, essa rede aqui é linda para você que gosta, né? De deitar numa área e deitar numa rede para descansar. Esse material aqui, ele é bem resistente. É feito também ligado à cultura de vocês, Piri? Esse trabalho aqui? Fala um pouquinho pra gente, então. Atiamper. O que é o atiamper na cultura de vocês, né? Olha que legal. Olha esse desenho aqui, gente. Dá muito trabalho, né, Piri? Sim. Muito interessante, muito bonito. Olha pra vocês verem. Obrigada. É um material incrível, lindo, lindo, lindo. Parabéns, viu? Tá bom? Obrigada. Vamos falar um pouco da cultura mais de vocês. Tá.
a nossa cultura, né? A gente usa mais a nossa cultura, assim, não é só na festa, né? A gente usa diariamente. Por exemplo, a nossa pintura no corpo, que a gente se pinta no genipapo, né? A gente usa diariamente. Eu posso me pintar hoje, amanhã alguém. É assim, não é que a gente vive que nem alguns não indígenas pensam que a gente não usa o material como era antigamente, né? A gente usa. É só vir conhecer como é que indígena vive dentro da aldeia. A gente usa roupa hoje em dia, né? Mas a nossa fala continua como a gente trouxe desde o início. A gente não fala muito na língua portuguesa, mas para falar com o homem... Como é que se chama a linguagem que vocês falam? A nossa língua é tupi. Tupi. Uhum. E é isso aí, mostramos aqui no Jornal Regional o trabalho feito por essas mulheres. E a gente está sempre mostrando, né, o trabalho das mulheres que inspiram, né? E elas são umas, porque são trabalhos que realmente tomam tempo, disposição, talento, porque para fazer isso aqui tem que ter talento. Então vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Como eu falei, vamos deixar aqui o Instagram delas para vocês acompanharem o trabalho dessas meninas, viu? Parabéns e muito obrigada. Obrigada a você também que está aqui com a gente e mostrar o nosso trabalho que a gente fizemos no projeto Essa Mulher. E muito obrigada, tá? Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Regional. Obrigado pela sua companhia. Continue acompanhando as nossas redes sociais e fique sempre bem informado. Até a próxima edição.